Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o julgamento no STF, onde foi aceita a denúncia sobre 5 investigados no chamado Núcleo 2 do inquérito do golpe, entre aspas. Né? Ninguém esperava outra coisa diferente, teve alguns pontos que eu acho interessantes aqui, mas a coisa principal que está acontecendo aqui é que agora eles vieram com a história que o golpe foi a PRF impedir os eleitores do Lula de chegar na votação. Uai, que espécie de golpe é essa? Não tem nenhuma evidência disso, não teve investigação nenhuma disso. Né? Isso foi uma acusação levantada pelo PT e coisa e tal, mas não tem evidência nenhuma, até porque os ações da PRF contra o transporte ilegal de eleitores são feitas em todas as eleições. Sempre teve esse tipo de ação da PRF contra transporte ilegal de eleitores. Está na lei que é proibido o transporte ilegal de eleitores. E, no entanto, né, estão dizendo que agora isso é golpe. Então agora o golpe não tem mais nada a ver. Lembra do portal Punhal Verde e Amarelo, não sei o que lá, não sei o que lá? A estratégia do Gonê agora ficou clara. A estratégia do STF como um todo ficou clara. Eles vão dizer que tudo que Bolsonaro fez durante todo o governo dele foi tentar dar golpe. Qualquer ação que ele fez, que o PT de alguma forma acusou de ter alguma coisa, agora virou golpe. Né? Essa é a única novidade que a gente tem. Fora isso, temos também a novidade que foi proibido o celular, mas, bem, isso daí já... Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, eu mesmo, Irene e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Tivemos hoje o julgamento do chamado Núcleo 2 do golpe, né? Então, o STF está julgando vários núcleos, aí são 5 núcleos no total. O primeiro núcleo que estava o Bolsonaro, esse segundo núcleo tem o núcleo de gerenciamento de ações na visão da coisa. Né? Ele tinha 5 pessoas, Fernando de Souza Oliveira, que é um delegado da polícia, o Marcelo Costa Câmara, o Felipe Martins, a Marília Ferreira Alencar e Mário Fernandes e Silvinei Vasques da PRF. Então, segundo a denúncia do Gonê, essas pessoas estariam operacionalizando o golpe e, portanto, seriam responsáveis também. A denúncia contra elas foi aceita. É aquilo que eu falei para vocês, aceita por unanimidade. É por isso que o Alexandre de Moraes quer que seja na primeira turma. Se fosse no plenário, seria muito mais complicado, teria pedido de vista, teria gente com voto contrário. Teve até o Fux falando que, reclamando as mesmas coisas que ele reclamou no primeiro caso lá, mas no final das contas votou com todo mundo, acabou sendo aprovada por unanimidade a denúncia contra essas pessoas. Né? Um absurdo isso, evidentemente totalmente antijurídico, não preciso falar mais uma vez para vocês o absurdo que é esse processo todo do golpe, não tem nada de golpe ali, e ficou mais evidente esse caso agora de que qual que foi a acusação que o Gonê está fazendo de forma genérica. Ele mudou, tá? A acusação original dele era uma, agora ele mudou. Olha só, a grande novidade que teve no dia de hoje, que a gente ficou vendo aqui, ó, foi a estratégia da PGR de unir investigações. Então, o que ele está querendo dizer, né? A gente já sabia disso, é o que eu falei para vocês. Por que o Alexandre de Moraes quer condenar as pessoas que picharam estátua no 8 de janeiro a crimes, dizendo que são crimes absurdos e coisa e tal? Porque ele quer juntar a coisa toda numa coisa só, como se fosse um atentado só, a coisa toda, né? O que evidentemente é falso. A gente sabe que o pessoal do 8 de janeiro não tinha nada a ver com Bolsonaro, mas de novo, eles estão dizendo aqui, a Procuradoria sustenta agora que Bolsonaro e aliados constituíram uma organização criminosa de 29 de junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023 para dar um golpe de Estado. Então todo o objetivo teve, ou seja, a ideia deles é que qualquer coisa que Bolsonaro tenha falado contra a urna eletrônica, por exemplo, fez parte do processo do golpe, que eles tinham um plano para dar um golpe, não sei o que lá. E, cara, isso carece até de lógica. Por que Bolsonaro iria dar um golpe no dia 8 de janeiro? Me explica. Qual que é a lógica disso? 8 dias antes, ele era presidente da República. Ele poderia ter simplesmente dado ordem para o Congresso. No dia 8 de janeiro ele queria que as pessoas fossem lá e quebrassem, e isso provocaria que os militares iriam fazer o golpe. Para que ele precisaria fazer isso? Presta atenção, não tem lógica. Se ele quisesse dar o golpe, ele dava o golpe no dia 31 de dezembro, ou antes disso, em qualquer momento, né, entre a eleição e o final do mandato dele, ele daria ordem para dar o golpe. Por que ele precisaria contar com o pessoal quebrando coisa na Praça dos Três Poderes para aí o exército entrar e fazer as coisas?
Não tem absolutamente lógica nenhuma esse negócio, né? Mais do que isso aqui, ó, essa organização utilizou violência e grave ameaça com o objetivo de impedir o regular funcionamento dos poderes da República e depor contra um governo legítimo. Estão caçando uma coisa que não tem lógica nenhuma, mas de novo, é aquilo que eu falei para vocês, eles precisam culpar o Bolsonaro por alguma coisa. Então dizer que houve um golpe do Bolsonaro, por quê? Senão como é que eles justificam todas as agressões que eles fizeram contra Bolsonaro ao longo do mandato dele, depois do mandato dele, todas as censuras que eles criaram, todos os absurdos que eles fizeram contra as redes sociais, se não tem golpe? Ah, mas não teve golpe. Aí, né? Como é que justifica isso? Pois é, exatamente. Eles precisam achar um golpe e estão apelando para isso. Essa ficou clara a estratégia da PGR de unir tudo, dizer que foi um grande golpe que começou em 2021 e foi até 2023, o que não faz absolutamente nenhum sentido, né? Então, bom, o que a gente teve nesse julgamento foi por unanimidade, a gente imaginava isso, né? O Alexandre de Moraes botou na primeira turma justamente para ele poder ter unanimidade de tudo. O Fux reclamou, disse que isso deveria ser no plenário. Na verdade, ele falou mais uma vez aqui, o Fux, que ele se opôs, né? Ele disse que essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, ou seja, não têm o direito ao chamado foro especial lá, né, ao julgamento no STF, porque são pessoas comuns, e de fato são. Mas se elas têm esse foro por prerrogativa de função, elas deveriam ser julgadas na turma, no plenário, porque já está definido pelo STF que pessoas com foro por prerrogativa de função devem ser julgadas no plenário. Então, que lógica tem isso? Vale para uma coisa, mas não vale para outra, né? Mas é lógico, de novo, ele foi voto vencido, a primeira turma decidiu que ela é competente para julgar esse caso mais uma vez, e na primeira turma, no final das contas, mesmo o Fux votou para receber a denúncia para todo mundo ali, ou seja, um absurdo, esse tipo de coisa, limitou na primeira turma, o que é uma coisa lamentável isso daí, né? Aqui, ó, o Fux votou pela competência do plenário, formado pelos 11 integrantes do Supremo. Por que o Alexandre de Moraes não quer votar no plenário? Por dois motivos. Primeiro, que o julgamento seria mais longo, né? Você tem mais gente votando, né? E além disso, você tem o Nunes Marques e o André Mendonça que poderiam pedir vista do processo, poderiam votar contra, poderiam colocar algum argumento na história. Ou seja, está mais do que na cara que todo esse julgamento é uma coisa. O Alexandre de Moraes quer correr com isso, é um julgamento totalmente fora do padrão, um julgamento show, um julgamento cujo objetivo é puramente midiático. É tentar fazer com que o brasileiro deixe de gostar do Bolsonaro e só isso. Poder dizer no final que tá vendo, o Bolsonaro é culpado do golpe. A gente inventou um golpe aqui, não tinha evidência de nada, mas a gente foi lá e condenou ele por isso mesmo, então vocês têm que parar de gostar do Bolsonaro. Ele está na expectativa que no momento que Bolsonaro for condenado pelo golpe, aí é caso feito, aquela história de quem ganhou a guerra escreve a história. A história está resolvida, a partir daqui Bolsonaro está condenado pelo golpe, então teve golpe, ninguém mais vai mudar isso daí. Ele está achando que ele ainda tem o poder de definir esse tipo de coisa. Não tem, né? Ah, sim, é lógico, depois disso eles vão dizer que quem disser que Bolsonaro não deu golpe está fazendo fake news, porque o juiz escreveu ali, ó, se falar que Bolsonaro não deu golpe é porque é fake news, né? É isso que ele está contando no final das contas. Isso não vai funcionar, mas é isso o motivo dessa pressa dele, que é muito rápido gerar esse julgamento, né? Nem jogar para o plenário ele quer fazer isso, porque justamente ele sabe que no plenário demoraria mais tempo, né? O Fux, portanto, foi voto vencido. A mesma coisa do primeiro julgamento lá do aceite do primeiro grupo, a gente já tem uma visão de como é que vai ser essas coisas, né? Vocês lembram que no primeiro julgamento o Bolsonaro foi lá, e aí teve fotos internas do pessoal mostrando o Alexandre de Moraes gaguejando, tremendo, com a mão tremendo ali, porque o Bolsonaro estava ali na frente, né? O Alexandre de Moraes ficou tremendo o tempo todo igual uma vara verde ali. O Alexandre de Moraes não gostou. De novo, esse julgamento é puramente de imagem, não tem nada a ver com direito ou leis ou o que quer que seja, eles só estão preocupados com a imagem que isso transmite, então não gostaram das imagens que foram feitas pelos advogados do Bolsonaro no primeiro julgamento, então proibiram imagens ali. Segundo eles, a justificativa é que já tem o julgamento transmitido pela TV STF, né, pela TV Justiça, então não precisaria de novas filmagens e coisa e tal. Mas é lógico, porque na TV Justiça eles censuram o que eles quiserem, eles não vão, se tiver uma imagem muito feia do Alexandre de Moraes tremendo o braço ali, eles vão simplesmente cortar fora esse trecho e ninguém vai ficar com esse registro, né? Esse é o problema do pessoal, né? Enfim, lamentável esse tipo de coisa. O STF proibiu os celulares do pessoal, lacrou os celulares de todo mundo, né? Proibiu que eles fizessem qualquer registro do Felipe Martins.
mas de outras pessoas também, né? Enfim, o Moraes negou todos os... aqui, ó, o Gonesse disse que o Núcleo 2 operou ações do suposto golpe, o Moraes negou todos os recursos que eles planejavam, né? Tudo que eles falaram justamente de jogar para a turma, para o plenário, de aceitar as preliminares, um monte de coisa. Ele negou tudo, né? Ou seja, no final das contas, não tivemos nada diferente do primeiro julgamento, a única diferença foi essa estratégia que ficou clara agora. Agora a gente já está sabendo que o Goné, ele viu que nada colou por si só. Ele vai dizer que como teve um monte de golpezinho, não porque o Sidney proibiu as pessoas de irem no coisa. De novo, não proibiu nada. As pessoas foram, mesmo antes das ações do Alexandre de Moraes, as pessoas foram e votaram e coisa e tal. Ações como dizer que impedir eleitores de chegar em algum lugar é golpe, não é. Primeiro porque a PRF tem a prerrogativa de investigar o transporte irregular de eleitores. Isso está na lei eleitoral. A PRF sempre fez isso em todas as eleições. Então dizer que fizeram isso agora era golpe é absurdo. Segundo, porque como é que ele sabe que isso daí iria impedir os eleitores do Lula de terem votos? Não faz sentido, né? Não tem sentido nenhum, porque, de novo, os eleitores legais iriam passar e não teria problema nenhum. E, enfim, no final das contas, pegaram mais uma narrativa do PT que teve no dia para dizer que foi tentativa de golpe também, inventaram um monte de coisa, tudo que o PT falou que foi golpe, eles estão dizendo que estão nessa acusação aqui de golpe e aceitaram a denúncia. Todo mundo réu agora para dizer que teve o golpe, eles precisam achar esse golpe de qualquer forma, vão construir o golpe, mesmo que não tenha lógica nenhuma esse negócio do Bolsonaro ter no dia 8 de janeiro feito alguma coisa, né? Pois bem, outra coisa que teve foi o Alexandre de Moraes reclamando da anistia. Se fosse na sua casa, haveria anistia? Pergunta ele. Olha só, se fosse na minha casa, as pessoas não seriam condenadas a 17 anos de cadeia, seu Alexandre de Moraes. O absurdo, o motivo pelo qual a anistia está sendo proposta, e eu acho que vai passar, é porque você está colocando penas absurdas para as pessoas. Então, quer dizer que no dia que alguém invadir a minha casa, vai ter pena de 17 anos de cadeia para essa pessoa que invadiu a minha casa? Então, beleza, eu entendo, né? Mas, só que não é isso, né? Se alguém invadir a casa de outra pessoa, jamais pegaria uma pena sequer perto disso daí, então não teria esse risco. Se fosse na minha casa, não teria anistia, porque não teria penas absurdas para as pessoas que invadiram a minha casa. Essa é a resposta. Mas então, aqui já está deixando o Alexandre de Moraes já fazendo política, também preocupado com a aprovação da anistia no Congresso, que, de novo, o STF pode depois tornar impossível, tornar inconstitucional essa lei da anistia? Até pode. Só que qual que vai ser o problema? Vai ser mais uma briga que eles estão comprando, mais um lado isolado deles aqui, vai forçar eles a ir cada vez mais para o regime Maduro. E ao contrário, vai sedimentar cada vez mais na população brasileira que o STF está fazendo uma grosseria contra a democracia. Não tem defesa da democracia nenhuma. O que eles estão fazendo é um golpe contra a democracia brasileira, né? Já estão indo muito além do que seria qualquer razoabilidade nisso daí. E por quê? Porque eles sabem que a direita vai ganhar em 2026 e vai mudar essa história toda a partir daí, porque o próximo presidente vai eleger 3 ministros, vai eleger um Senado e que vai querer tirar um ministro, também vai conseguir tirar um ministro na próxima legislação, tenho certeza. E aí vamos ter maioria no STF para a direita a partir de 2030 e todas essas grosserias que eles estão fazendo vão ser expostas para o mundo como que são. Uma grosseria absurda, uma quebra da democracia e não uma defesa da democracia como eles estão vendendo.